veja se você concorda também, porque naquela parte que eu estava falando, né, de às vezes você sair de uma ação, porque as cotações estão sendo penalizadas por uma questão de curto prazo, aí você: "Pô, vou sair dela, que talvez não seja o momento para comprar, vou para uma outra". Aí por que que eu não gosto muito de ver dessa maneira? Por exemplo, Trans São Paulista. Por que que eu acho hoje que Trans São Paulista é uma das oportunidades mais óbvias na bolsa? Porque a empresa ganhou três lotes muito importantes no último leilão. Para ser bem sincero, muito importantes. Os analistas calcularam, o Vitão aqui na Genial calculou e falou: pô, isso vai ser uma boa rentabilidade, vão entregar boa rentabilidade desses lotes. Só que o que acontece com a empresa? Ela vai precisar se alavancar, vai precisar colocar aquilo de pé. Enquanto ela estiver fazendo isso, opa, o dividendo vai ser baixo. Vai demorar o quê? 4 anos? Sei lá, 5 anos, vamos colocar, de dividendos baixos, Trans-São Paulista, talvez na casa dos 4,5%, 5% no máximo. E aí o que acontece? O pessoal sai, porque o dividendo está baixo, a cotação vai caindo. E o institucional, de certa forma, também não vai entrar, porque a empresa não tem trigger nenhum, está colocando os projetos de pé, o que vai acontecer para a ação andar? Nada. Então vai ficar mais ou menos uns 4 anos sem fazer nada, e aí os preços vão caindo. Com os preços caindo, é aquilo que eu falo, pô, isso talvez seja uma oportunidade de eu comprar hoje, por quê? Porque se eu compro hoje, e daqui a 5 anos aqueles projetos estão de pé e ela começa a me pagar dividendo, olha o yield on cost que você vai ter nisso. Sim, sem dúvida. Porque você comprou um preço muito bom. Então, por isso que eu falo, pô, eu não me importo que hoje, Transação Paulista, minha posição esteja negativa. Porque eu acredito na empresa, eu acredito no modelo de negócio, eu acredito no setor. Então, estou comprando, acho que é uma oportunidade muito óbvia, mas concordo com você. Se é um cara que quer um ganho de capital também, às vezes ele sai de Transação Paulista hoje, vai para uma outra empresa, ele tem um ganho de capital muito mais rápido, muito melhor. E também, às vezes, até bons dividendos. E você diminui o teu risco, né? Porque imagina E assim, diminui o risco. quanto mais fluxo de caixa você tiver mais para frente, em tese mais risco você tá carregando, né, Isso é mantendo aquele verdade papel também. em carteira. Então às vezes o cara pode fazer uma troca, né, ele pode eventualmente tirar a Transmissão E para uma Paulista outra. e ir para uma Taesa da vida, que foi inclusive o que a gente É, fez na exato. carteira E de que não é, e dividendos. não é errado. Não é Não é errado isso. errado. E assim, e não é porque a gente não gosta de Transmissão Paulista, é porque a gente acha que ela sempre esteve muito bem precificada, Uhum. e aí o dividendo era muito mais interessante, era uma empresa que entregava dividendo e crescimento. A partir do momento que um dos fatores que fez a gente colocar na carteira de dividendos, que era os dividendos, Desapareceu, de certa forma. entre aspas, foi compactado, né, foi comprimido, Uhum. a gente prefere trocar por um outro Exato. papel que também tem uma dinâmica boa, que tem espaço também para eventualmente pagar bons dividendos, mas que a gente sabe que daqui a uns 2 anos ou 3 anos, as concessões já começam a tem algumas concessões que já começam a bater na porta e ela vai precisar Renovar. eventualmente renovar e fazer novos investimentos. Então acho que isso é importante de dizer. Mas assim, não é que a gente não deixa de gostar, né, quando a gente faz essas Exato. trocas. É só uma questão de oportunidade mesmo. Né, eu quis fazer essa provocação aqui para o pessoal perceber que, tipo, aqui a gente tá falando de 2 carteiras de dividendo. São estratégias Eu tô diferentes. usando a minha, pessoal, e eu tô usando aqui a da Genial, que eu tô chamando de sua, porque você tá encabeçando isso como analista. Perceba que são 2 estratégias que têm o foco no dividendo, só que elas são construídas de maneira diferente. E não tem o certo e errado. Na Exatamente. verdade, tem o que é certo pro objetivo que eu coloquei pra mim, pessoalmente, pro objetivo que você colocou pra você. Então, de novo, eu tenho Taesa também, então é uma ótima empresa. Você gosta de Transação Paulista, mas você não tem hoje, mas você já teve. E eu tô Tava comprando até agora. a última Então, carteira. pro pessoal perceber que mesmo o pessoal que investe em dividendo, não é unânime a decisão. Pô, todo mundo tem que comprar dessa forma, todo mundo tem que comprar igual o Barsi compra. Não. O Barsi compra de um jeito. Tem É. gente que compra de outro, mas é o mesmo foco, Não, entendeu? e a questão do perfil de risco que a gente falou, porque imagina assim, o objetivo da carteira, como você comentou, é gerar proventos de maneira recorrente Uhum, para um cara que quer ter uma renda extra via proventos hoje, tá? Mas a gente também não quer que esse cara perca dinheiro. Então exato. qual que é a ideia? O que que a gente faz? A gente tenta ao máximo procurar ativos que têm boa geração de caixa hoje, com uma boa capacidade de distribuir proventos de maneira regular e com um beta, que é a volatilidade, que é o quanto ela oscila em relação ao mercado, menor Menor. possível. Uhum. Então, assim, num momento desses, faz mais sentido a gente fazer essa troca, justamente por isso, para tentar proteger o patrimônio do cara que está investindo junto com a gente. É, não, e até puxando aqui pro meu lado, é muito mais fácil eu decidir o que eu tô fazendo agora, porque eu sou eu, né, a minha Você se carteira. E conhece. eu me conheço. Você tá fazendo uma carteira que é para um público que você não conhece o cara pessoalmente. Exatamente. Então você tem que fazer um negócio que você consiga atender grande parte das pessoas. Não adianta você fazer um negócio só, pô, o Bruno pensa dessa maneira, eu vou fazer só pra ele. Se eu fazer só pra mim, eu faço a minha, igual eu tô fazendo aqui. Então é muito justo que você fez essa troca. Tinha um pessoal que não tinha entendido direito e agora você explicou bem. Não é porque você odeia a transição paulista, pelo contrário, É. mas é porque você está procurando em uma empresa que vai cair menos
é uma empresa que vai continuar pagando dividendo. Entre TRPL e Taesa hoje, Taesa vai continuar pagando e vai cair menos do que a Transamérica Paulista. É Só o isso. pessoal ver o que aconteceu. E tem uma questão de dinâmica também de curto prazo. A gente já falou isso na live da carteira, né? Falando especificamente de Transição Paulista Taesa, dessa troca. Você tem, inclusive, saíram as prévias de GPM, né? A Uhum. gente já começa a observar o IGPM voltando a subir por conta do dólar. O GPM tem uma componente Exato. cambial muito forte. E o call que a gente deu na carteira, pelo menos na última atualização, era um call de que os treasuries americanas vão continuar subindo, vão continuar no patamar alto, vai ser difícil o O dólar, real vai se desvalorizar. o dólar não se valorizar frente ao real. Uhum. Então, assim, e isso puxa o GPM, naturalmente as cotações de Taesa acabam caminhando junto, porque é uma perspectiva de resultados melhores. E elas financiam IPCA. E na outra ponta, você tem o quê? Saiu o dado hoje. Serviços desacelerando. Exato. Então, a inflação de serviço puxa para baixo, essa componente de IPCA é jogada para baixo, faz com que a gente tenha essa possibilidade de surfar um momento menos intenso, mas um momento parecido com aquele que a gente viu durante o período de pandemia, onde GPM e IPCA se descolaram.